Então, Salmo de número 13. Nós escolhemos como tema para esse ano, Deus conosco. Deus conosco. E hoje eu quero pensar com vocês, até de forma paradoxal, né? Os sentimentos de abandono e ausência de Deus. Pastor, Deus não é conosco? É. E por que sentimos abandono e distância de Deus? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos ler o Salmo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Até aí. Senhor, pedimos o derramar do teu Espírito Santo. Clareza e iluminação. Porque se nós recebermos uma porção da tua palavra, nós vamos sair daqui prontos e dispostos a enfrentar a vida com alegria e gratidão. Então nós clamamos ao Senhor, pela tua misericórdia, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo é o salmo de Davi, mas ele não tem um contexto específico. Ele só traz indicação de que ele estava passando por perseguição, perigo de morte. Por muito tempo também, a gente não sabe quanto, se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas por muito tempo. E ele vai para Deus perguntar até quando essa situação vai permanecer e Deus não virá ao meu socorro. E eu gostaria de iniciar dizendo que a experiência da vida cristã é a experiência da ambiguidade, do paradoxo, da presença e da ausência de Deus. E eu queria fazer algumas reflexões sobre o sentimento, esse sentimento de ausência de Deus, de abandono. E este salmo nos traz algumas reflexões sobre isso. São João da Cruz foi um místico, teólogo espanhol do século XVI, e num dos seus poemas ele cunhou a expressão noite escura da alma, para se referir a esses momentos que a gente tem a impressão que Deus os abandonou. Eu já tive essa impressão inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu estou sozinho nesse mundo. Não há ninguém por mim. Não tenho amigos, não tenho família, muitas vezes. E eu queria refletir com você porque nós nos sentimos culpados por causa disso. Né? Por que eu não fico sempre firme? Porque, meus irmãos, os irmãos devem convir comigo, né? A igreja atual, e eu quero pedir em nome de Jesus que Deus não permita que eu cite nenhuma igreja aqui. Em nome de Jesus, eu não vou citar. Não vou resistir à tentação. Não quero. Mas as pregações atuais, elas ensinam uma utopia
que a gente ouve Deus o tempo inteiro, que a gente ouve o Espírito Santo o tempo inteiro, que o tempo inteiro você tem experiência mística, milagrosa, extraordinária. E isso não é verdade. Estude a Bíblia e você vai ver que Moisés passou 40 anos no deserto, que Deus passou 400 anos sem falar ao povo de forma profética, que Abraão esperou, sei lá, quase 30 anos pela resposta de Deus, Davi, 17 anos, José, 15 anos pelo cumprimento da revelação de Deus, e depois, silêncio. Silêncio. Então eu queria poder falar com o irmão sobre isso, e com você, meu amigo, dizer que está tudo bem, que essa é a vida, e quero extrair alguns princípios desse salmo. E o primeiro princípio é que os sentimentos de abandono e ausência de Deus fazem parte da espiritualidade verdadeira. Pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito, pessoas que andam com Deus, experimentam tanto o sentimento de presença, e às vezes uma presença tão gloriosa que você fala assim: Deus, para, senão eu não vou aguentar. Algumas vezes a gente experimenta isso, não são muitas, mas muitas vezes você experimenta a sensação de que você está só. Olha, a expressão "até quando" aparece aqui nesse salmo 4 vezes, e ela é muito comum nos salmos e nas escrituras. Até quando? Até quando? Quem é que nunca disse isso? Quem que nunca disse isso? Até quando, Senhor, eu vou viver essa situação financeira de privação, de luta? Até quando, Senhor, eu vou tolerar um marido déspota? Até quando, Senhor, a minha mulher vai ser essa mulher rabugenta, que reclama o tempo inteiro? Até quando, Senhor, o meu filho vai estar distante do Senhor? Até quando, Senhor, eu vou viver sozinha? Até quando, Senhor, eu não vou ter oportunidade? Até quantos de nós? Quantos de nós? E aí a gente fica dizendo: onde é que o Senhor está? Cadê Deus? Onde está Deus? Eu me sinto órfão, eu me sinto abandonado, eu me sinto desprezado. E essa é a experiência das pessoas espirituais. Então, pessoas que andam com Deus vão experimentar esse sentimento de abandono, de solidão. É chato? Muito. Muito. Eu separei aqui alguns personagens. Jó: eis que me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Encobre-se à direita, e não o diviso. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, e para mim não atentas. Tornaste cruel para mim. O Senhor se tornou cruel. Que crente que tem coragem de dizer isso, hein? O Senhor se tornou cruel comigo. Jó disse. E você não vai encontrar no livro de Jó nenhuma recriminação de Deus a esses sentimentos e essas falas. Nenhum. Você vai encontrar Deus reprimindo os amigos que acusaram Jó. Mas Jó, por reclamar, não. O problema de Deus com Jó era outro. Davi, aqui nesse salmo, Elias disse assim: eu só fiquei. Olha o que ele diz: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminha um dia, e vê se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Você sabe quem foi Elias? Foi o maior profeta, considerado o maior profeta do Antigo Testamento. E tribulação, perseguição, problemas, angústia. Daqui a pouco ele foi para um canto e falou assim: eu quero morrer, me mata. Elias. Jeremias disse assim: e afastaste da paz a minha alma. O Senhor tirou a paz, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Gente,
O Senhor afastou a paz da minha alma. Perdi a esperança. Não tenho mais esperança. Jeremias. Jesus disse assim: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me desamparaste? Asaf disse assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Abacuque disse assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei. Você já chegou a esse ponto? Eu já. Teve um dia que eu estava orando lá na cidade de Náusea por algumas coisas, porque as coisas não aconteciam, e meus irmãos, eu comecei a gritar: e Deus, eu confio no Senhor. E tinham 2 pedreiros trabalhando na obra, que eram da Assembleia de Deus, e eu lá gritava: Deus. Quando eu saí, eles estavam com os olhos desse tamanho, assustados. Rapaz, você é mais pentecostal do que o irmão mais pentecostal da minha igreja, hein? Porque eu estava gritando, mas era um grito de desespero. Estou sozinho. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Desespero, a solidão. Gideão disse assim: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quem é que nunca disse isso? Ah, se o Senhor está comigo, por que eu estou doente? Se o Senhor está comigo, porque eu tenho depressão? Se o Senhor está comigo, porque eu sou ansioso? Se o Senhor está comigo, porque eu não prospero financeiramente? Se o Senhor está comigo, porque as pessoas me rejeitam? Se o Senhor está comigo, porque eu tenho tanto problema no meu casamento? Se o Senhor está comigo, por que eu tenho tanta dúvida? Quem nunca? Quem nunca? Todas as pessoas que andam com Deus enfrentam esse paradoxo. Cuidado, viu? Cuidado com igrejas e pregações que dizem que você tem que estar a 180 por hora a cada segundo da vida. Isso não existe. Isso não existe. A vida não favorece. Não favorece. Quem teve medo essa semana, levanta a mão. Medo, de qualquer coisa, medo. Tá, eu vou levantar a mão. Toda vez que eu levanto a mão é porque eu também tive, tá? Quem teve tristeza essa semana? Tristeza. Tá. Quem ficou com raiva essa semana? Você está entendendo? É a vida. Aí, o que acontece? A gente começa a ter tanto problema e fala assim: cadê Deus? Até quando, Deus? Eu tenho um escritor que eu admiro muito, Karl Barth. Veja, ele não era perfeito. Karl Barth tem um problema na história da vida dele muito ruim, mas foi considerado o maior teólogo do século XX. E como ninguém é perfeito, eu amo os seus escritos, gosto muito. Como gosto de um cara chamado Davi, que adulterou e matou. Eu acho que os Salmos é o melhor livro sobre espiritualidade, na minha opinião. Não é à toa que Paulo fala: enchei-vos do Espírito, falando com salmos. Não é à toa que Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Deus, falando com salmos. Não é à toa que Paulo diz lá em Coríntios: quando a igreja estiver reunida, um traz isso, o outro traz salmos. Porque Salmos, para mim, é um livro de espiritualidade. Ele olha a vida como ela é. Nelson Rodrigues: a vida como ela é. Não fica maquiando. O Salmo fala que o homem de Deus tem raiva. Tem hora que ele fala assim: Senhor, manda juízo para essas pessoas, que acaba com esse negócio, ó, arrebenta o dente deles. Em condições normais a gente não faz isso, né? Mas tem horas. O Salmo é assim, ele fala da nossa humanidade. Então, Karl Barth diz assim, olha, eu procurei algumas frases ao longo da semana, mas essa para mim foi a melhor frase que eu achei sobre a ausência de Deus. Olha o que ele diz: o mistério da ausência de Deus é o mistério da presença de Deus. Karl Barth. O mistério da ausência de Deus é o mistério da presença de Deus. Você sabe o que o Barth está dizendo?
que andar com Deus é andar com uma presença misteriosa, que a gente não entende muito bem. Que a gente está sempre com interrogação, mas qual que é a lógica disso? Mas por que isso está acontecendo? O senhor não está comigo? Bate diz, o mistério da ausência de Deus é o mistério da presença de Deus. Andar com Deus é andar num desafio que só pelo Espírito Santo você consegue se manter como cristão, senão você não aguenta, porque a vida é cheia de mistérios. A vida é cheia de coisas que você não entende. Então, este salmo me diz que pessoas que andam com Deus, como Davi, sentem esse sentimento de abandono. Sentem-se abandonados. E olha, eu vou falar para você, eu senti isso. Eu já falei para você que durante 15 anos da minha vida eu vivi com muitos apertos financeiros porque eu não sabia o que fazer. Comecei no ministério sem formação teológica, nem primeiro grau, então, dependendo de salário mínimo para sustentar a família. E assim, foram 15 anos que a gente não podia comprar uma peça de roupa. No domingo, a gente saía do culto, a gente frequentou uma igreja muito boa, o pastor esteve aqui pregando para a gente, pastor Hélio, eu louvo a Deus pela vida daquela igreja, mas a gente saiu do culto, o pessoal nos convidava para, vamos comer uma pizza. A gente disse, vamos não hoje, obrigado. É que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Os filhos usavam calças maiores, ou roupas maiores, a Carmen usava a roupa dos outros, eu dos outros. Eu tenho um problema de inflamação no pé esquerdo, de um nervo, que se tornou crônico porque eu andava com sapato apertado, que era o sapato dos outros. Não tinha, vou colocar isso aqui mesmo. Aí imagina, alguém já andou com um número menor que o seu sapato? É o inferno. E você acha que durante esses 15 anos eu não perguntei para Deus, Deus, até quando? Cadê o Senhor? Cadê as promessas? O Senhor promete que faz milagres, que supre as necessidades, que dá em abundância. Eu sou fiel, nunca deixei de devolver com alegria o dízimo. Nunca. Sempre, para mim é uma questão de princípio, não é meu. Falei, Deus, eu nunca... E aliás, assim, não falo isso por orgulho, mas eu aprendi que dízimo é apenas o pontapé inicial. Eu sempre contribuí muito mais do que o dízimo. Sempre, sempre. Deus é minha testemunha. E eu falo, Senhor, eu tenho sido fiel. E por que a gente passa tanta dificuldade? Por que a gente vê os filhos não podem ter um brinquedo decente, uma roupa decente? Você acha que eu não perguntei para Deus? Muitas vezes. Porque pessoas que andam com Deus vivem essas crises. E é normal. A segunda coisa que o texto diz é que os sentimentos de abandono e ausência de Deus não são por falta de fé ou de incredulidade. Porque o curioso é que o salmista aqui, que relata a experiência nos primeiros versículos desse profundo sentimento de abandono, é o mesmo que no versículo 3 diz assim, atenta para mim. Está aí. Ele começa dizendo até quando, até quando, até quando, e de repente ele diz assim, atenta para mim. Por quê? Porque se sentir dessa maneira não é falta de fé. Você não é uma pessoa de pouca fé. Não é. Você é uma pessoa comum. Comum. E qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer líder honesto, ele vai dizer que essa experiência de crise, de perguntar por que as coisas não acontecem, onde está Deus, ela é muito frequente. Leia a biografia, ou pesquise a biografia de Madre Teresa de Calcutá. O que a gente ouve da Madre Teresa de Calcutá? A gente fala assim, uma mulher de fé, né? Uma mulher que servia a Deus entre os pobres. Mas quando ela trocava cartas com o seu mentor, ela escrevia na carta assim, não houve um dia, durante todos esses anos do campo missionário, um dia que eu não tenha sentido a ausência de Deus.
Todo dia. E olha, não vou falar, senão você vai se escandalizar, né? Eu vivo a mesma coisa. Eu tenho crise com a presença de Deus todo dia. Eu levanto, aí está tudo ruim. Já levantou assim? Tudo ruim? Aí você fala assim, ué, cadê Deus? Aí daqui a pouco você vai orar, a coisa melhora. Aí à tarde, você dá um tropeção. Cai, quebra a perna. Cadê Deus? Gente, quem é que não vive isso? Nós somos humanos. Então não é falta de fé. Aqui você vê o salmista falando onde está Deus, ou de repente ele diz assim, atenta, atenta. Ele vive esses momentos, e viver esses momentos não nos torna crentes incrédulos e fracos. As duas experiências vão acompanhar a nossa vida. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque a queda, quando o homem se afastou de Deus, a queda humana, tornou um mundo complicado. A Bíblia diz assim, que esse mundo jaz no maligno. Que há um sistema controlando este mundo. Que Deus não interfere nas leis naturais e deu responsabilidade para o homem de cuidar do mundo, e o mundo mal cuidado tem catástrofes naturais, enchentes, porque o homem entregou o mundo a Satanás. Então, o mundo, depois da queda, ele está organizado de tal maneira que ele não favorece a percepção da presença de Deus. Não favorece. Meus irmãos, eu trabalhei em Pedrinhas durante 4 anos como missionário. O visual daquele lugar, a igreja aqui conhece, que muitos foram lá, né? É uma coisa assim maravilhosa. O rio, o lago, era um negócio assim, à noite, você olhava para o céu, você via aquele mar de estrelas, um negócio assim que você não vê em nenhum lugar. O céu forrado de estrelas, que qualquer um de nós olha e diz assim, eu vejo a glória de Deus. Você sabe quantas noites que eu vi aquele céu e perguntava, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Ia para a beira do mar, tentando me conectar com aquele sentimento de presença, de pertencimento, diante de uma visão extraordinária, o mar, floresta, nuvens. E eu dava, onde é que está o Senhor? Me ajuda, eu estou me sentindo sozinho. Senhor, tem misericórdia de mim. O mundo não favorece gente boa, inocente, espiritual, fica doente, perde emprego, se separa, sofre catástrofe, é injustiçada, é hostilizada. E o mundo, a forma como o mundo está organizado, ele não favorece uma experiência de sentimentos agradáveis a respeito de Deus. Ora, quando você vê uma criança morrer de câncer, qual é o sentimento que você tem? Cadê Deus? Cadê Deus? E, meus irmãos, o que são essas experiências? São João da Cruz, ele diz assim, ele explica que essa noite escura da alma é uma graça de Deus, pois leva a alma a verdadeira humildade e confiança em Deus. Ele diz que Deus usa isso para o nosso crescimento. Deus usa a experiência de dor para o nosso crescimento. E esses sentimentos, geralmente, eles começam a tomar conta de nós, porque à medida que você vai passando por lutas, você vai tirando os olhos do Senhor e vai colocando os olhos nos problemas. E quando a gente começa a olhar para os problemas mais do que para Deus, nós começamos a ter uma sensação de que o mundo ao nosso redor está ficando escuro. As dores, os conflitos e os problemas anuviam a nossa mente e a nossa percepção de Deus. Então, olha o que Davi escreve quando ele ora, o Salmo, versículo 3.
atenta para mim, me responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Meu Deus, eu deixei de ver que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Abre os meus olhos. Meu Deus, eu deixei de entender que em meio às piores tribulações e angústias, o Senhor está me ensinando a ser humilde e ter um coração quebrantado. Senhor, eu parei de ver que o sofrimento faz parte desta vida, que na vida as coisas não são do jeito que deveriam ser, que as pessoas são injustas. Eu parei de ver que o Senhor me chamou para me alegrar com o Senhor, independente de qualquer coisa, da circunstância. Abre os meus olhos. A gente começa a ter uma visão embaçada, o coração começa a azedar, começamos a criar raiz de amargura, tristeza, porque os nossos olhos começam a ficar anuviados, embaçados. Pare de colocar os olhos na dor e no sofrimento e volte de novo o seu olhar para Jesus. Abre os meus olhos. Apesar da sensação, Davi sabe que o problema é que ele não estava vendo corretamente. Então, que interessante, né? Não tem a ver com fé, não tem a ver com incredulidade, tem a ver com a vida. Há uns 15, 16 anos atrás, eu morava na casa da igreja ainda, ali perto da igreja católica, e estava com uma dessas crises. Eu não lembro qual é a razão, mas certamente são os problemas da igreja. A igreja sempre tem problema. A igreja sempre tem problema. E eu estava me sentindo incapaz, eu estava me sentindo num estado de equívoco. O Senhor me chamou, mas olha, eu não sou eu. O Senhor tem que colocar uma outra pessoa, não sou eu. E estava sentindo essa sensação de que Deus não falava comigo, uma sensação de que Deus tinha me abandonado, mais uma vez. E eu tirei, logo depois do almoço, eu tirei a roupa, coloquei uma bermuda, e fui para trás, a casa tinha um fundo, tinha uma cobertura, eu fui para trás, chorar e reclamar. Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu tinha uma cachorra chamada Nina. Eu ensinava uns truques para ela. Os truques. E eu estava lá, a alma amargurada, a Nina parou. Me olhando. Parece que ela sabia. Cachorro é um bicho esquisito, né? Ela ficou me olhando assim, parece que ela leu a minha alma. E aí eu me distraí, eu tinha ensinado uns truques para ela, falei, Nina, dá patinha. E ela parada assim. Nina, deita. Ela nunca desobedeceu. Deita, e ela me olhando assim. Senta, e ela não fazia nada. E eu olhei para a Nina e falei, você é uma cachorra, conversando com a cachorra. Olha o nível de loucura do pastor, né? O pastor precisa de psiquiatra e psicólogo. Você é uma cachorra desaforada. Você é assim, né? Quando eu te dou coisas, você está feliz. E quando eu não te dou, você fica desse jeito. Meus irmãos, na hora, o Espírito Santo falou no meu coração. Pois é, você é exatamente igual a essa cachorrinha. Que humilhação, né? Como assim? Se eu te dou coisas, você está feliz. Se eu permito que você passe provações para você crescer, aí você vira essa pessoa aí, amargurada, triste. Aí de repente apareceu um pássaro assim, eu não sei que pássaro ela era, eu sei que era muito bonito e era muito grande, e hoje eu tenho a impressão que era um bem-te-vi, bem pequenininho, mas para mim ele era grande. Foi a experiência. E Deus falou assim, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu jamais te abandono. Essa aí é para você crescer. Então, aí meus irmãos, eu caí em lágrimas, comecei a chorar.
e dizer para Deus: Deus, obrigado. Não é a minha fé, é a vida. Eu não sou um incrédulo, é a vida. É a vida é assim. E aí eu pedi ao Senhor: abre os meus olhos, que eu volte a ver. Por último, meus irmãos, esses sentimentos de abandono e ausência de Deus, eles devem ser enfrentados com oração. Esse Davi que orou agora, que disse: o Senhor, onde é que o Senhor está? E que foi orar, que foi buscar a Deus, pedindo que Deus ilumine os seus olhos. Ele estava pedindo que eu possa ver novamente. Atenta, responde, ilumine os meus olhos, que eu possa ver novamente. E olha, eu quero dizer para você, abandone todos os modelos pré-fabricados de oração. Pastor, como é que a gente tem que orar nesse momento? Com a alma. Com a alma. Eu quando tive depressão, vocês já viram que eu sou um pastor problemático, né? Eu tomei remédio para depressão durante 10 anos. Você acha que eu sou incrédulo? Que eu não tenho fé? Confio em Deus, meu irmão. Eu só não sabia como lidar com a depressão. Mas eu confio em Deus, não era questão de fé. Era não ter repertório para lidar com isso. E eu lembro de noites e de tardes que eu estava no meio da cama, nós tínhamos uma cama muito grande, na posição fetal, com a alma na escuridão completa, plena. E a minha oração era só essa: meu Deus, meu Deus. Não tinha força para orar mais nada. Meu Deus, meu Deus. Não são palavras, é a alma escancarada para Deus. E que bom que o meu Deus é um Deus que usa isso para o nosso crescimento. Enquanto você ora e pede: Senhor, abre os meus olhos, que eu volte a enxergar. Senhor, eu lembro dos momentos da minha vida cristã que eu andava com o Senhor, era tanta alegria, sentia a presença do Senhor, orava com frequência, lia a Bíblia todo dia, mas é porque eu via que o mundo é governado pelo Senhor, o Senhor controla o mundo, mas eu perdi a alegria, a esperança. Abre os meus olhos. Essa é a oração nesse momento. Abre os meus olhos, meu Deus. E como o salmista termina, né, ele termina assim, ó, porque Deus abriu os olhos dele. Olha como ele termina. Versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Me alegro o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor. Olha que frase linda. Olha que frase linda. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Muito bem. Essa oração não é a oração que viu Deus resolver o problema. Ele estava ainda no vale da sombra da morte. A diferença é que os olhos dele se abriram. Meus olhos se abriram e eu vi o Senhor. Essa é a diferença. Eu vi o Senhor. Que milagre é esse? Eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Isso é o milagre da alma que se rasga diante de Deus. Rasga. E diz assim: eu sou fraco, eu me sinto sem fé, eu sou incrédulo, é assim que eu me sinto. Mas o Senhor sabe que eu creio. Então me ajuda a crer. Abre os meus olhos. E Deus vem e abre os olhos. E quando Deus abre os olhos, aí a gente canta.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tem feito bem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Graça pelo teu favor. Meu coração se alegra, cantarei. Como assim? Eu vou cantar no meio do caos. Só crente que anda com Deus e que vive o paradoxo da ausência e da presença misteriosa de Deus, que sabe que o sentimento de dúvida, de incredulidade, não é falta de fé, é a experiência natural da vida organizada para não favorecer a minha fé, a minha confiança e nem os meus sentimentos. Então, no meio da escuridão, no meio do caos, no meio da dor, na falta, onde eu continuo clamando e não vejo a intervenção de Deus, mas eu vejo Deus. E ver Deus é um milagre que só Deus pode fazer. Por isso que eu digo assim, a minha experiência de vida cristã, chegar até aqui, não tem nada a ver comigo. Porque eu sou fraco. Eu teria parado há muito tempo. Eu teria jogado a toalha há muito tempo. Não tem a ver comigo. Tem a ver com eu dizer para Deus, com toda sinceridade, estou duvidando de novo. De novo. Eu estou me sentindo sozinho. O Senhor me abandonou de novo. E abre meus olhos, que eu não consigo enxergar nada. E eu vou estar aqui, Senhor. Eu continuo enxergando, mas eu vou estar olhando para o Senhor. Abre os meus olhos, abre os meus olhos. E o Espírito Santo faz isso. Agora, quanto tempo vai durar o tempo de sequidão? Quanto? 40 anos de Moisés? 30 de Abraão? 15 de José? 15 de Davi? Quanto tempo? Não sei. Mas Deus diz assim: abre os olhos, eu vou abrir os teus olhos para você ver que eu estou contigo, que eu vou usar a dor para fazer de você o homem que eu quero que você seja, a mulher que eu quero que você seja. Se você confiar em mim, Deus, se você confiar em mim e aguentar aí essa dor, essa angústia, esse medo, essa dúvida, eu vou tornar você a pessoa que você deseja ser. Deus nunca nos abandonou, nunca. É só sentimento. Lembra? Estou convosco quando? Todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Estou convosco todos os dias. Você, meu irmão, descansa em Deus. Pastor, mas eu sou um incrédulo. Pastor, eu tenho muita dúvida, constantemente eu me sinto sozinho. Meu irmão, Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar contigo, Ele não vai te abandonar por causa disso, e Ele vai te ensinar a ajustar o seu coração à palavra dEle. É isso que a oração faz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando eu oro, o Espírito Santo sempre me leva a olhar para Deus num alto e sublime trono, com todo o poder, cheio de amor e preocupação por mim, me dizendo: tudo está nas mãos de Deus. Ele está no controle. Deus está no controle. Então não se preocupe de produzir fé, porque você não pode produzir fé. Você pode abrir a alma para Deus e falar: está doendo. Isso você pode. Você pode falar: eu me sinto sozinho. Eu tenho carências afetivas. Você pode falar. E nessa hora, eu acho que o Senhor me abandona. Eu acho que o Senhor vai embora. Então, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos e espera. Ele vai te dar confiança para esperar. Não tem nada a ver com você, com a sua fé, com o seu poder. Tem a ver com Deus que te ama e que está cuidando da sua vida. Deus te ama. O Senhor nos ama. Se eu pudesse sugerir um salmo para você
sair daqui declarando, eu ia sugerir o Salmo 139. Provavelmente vou pregar sobre ele. Mas Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu caminhar, o meu deitar, meus sonhos, e conheces todos os meus caminhos, todos. A palavra ainda não chegou à língua e tu conheces tudo. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso. Não posso atingir, é o Deus misterioso. Para onde que eu posso fugir? Me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá na escuridão da minha solidão, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se as trevas com efeito me encobrirem, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. Para o Senhor, trevas e luz são a mesma coisa. Senhor, tu me sondas e me conheces. Me cerca por trás, por diante, a mão sobre mim, a mão por debaixo, me sustenta, conhece tudo, todos os meus caminhos. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe. Está doendo? A melhor coisa a fazer quando está doendo é se recolher aos braços do Senhor. Ele disse assim: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando está doendo, eu entro no meu quarto, falo para a Carmen assim: vou chorar. Eu entro no meu quarto e choro. E digo assim: aqui eu estou nos teus braços. Então me dá a sensação de que isso é uma realidade, meu Deus. E meus irmãos, Deus é maravilhoso. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Você tem vivido essa experiência, meu irmão? Você é uma pessoa de Deus e isso faz parte da vida. Não tem nada a ver com a sua fé. E Deus não se impressiona com nossas dúvidas. Tem horas que eu me pergunto: será que Deus existe mesmo? E Deus fica olhando para mim com amor. Não com condenação, com amor. Porque Ele nos ama. Você está querendo escancarar a sua alma para Deus hoje? Escancarar para Jesus. E falar da sua noite escura. Quero convidar você para ficar em pé, eu quero orar com você. Se você quiser. Isso. Porque é a vida, minha vida é assim. Noites escuras. Quantas, meu Deus, quantas. Mas eu quero convidar, Deus abençoe, glória a Deus. Senhor, seja louvado pela sua vida. Eu quero orar por você e orar com você. Você ore comigo, porque eu me sinto assim também algumas vezes. Mais vezes que eu gostaria. Mais vezes que eu gostaria. Me sinto, e nessas horas eu faço o que a gente vai fazer aqui. Deixar minha alma gritar: Deus, Deus, o gemido da minha alma, Deus, Deus, Deus.
Você pode fazer isso aí em silêncio. Se você não tem força para orar, você pode dizer: meu Deus, minha alma está aberta. Ilumina os meus olhos. Deus, ouve o meu gemido. E eu não quero esperar o livramento para me alegrar no Senhor e dizer: cantarei, louvarei, celebrarei a tua graça, porque o Senhor me tem feito muito bem. Não vou esperar as coisas mudarem para eu cantar e louvar o nome do Senhor em meio à escuridão, às trevas, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo sempre. Meu Deus, venha ao socorro do gemido da nossa alma. Ilumina os nossos olhos para que a gente veja. E que a graça do Senhor seja tão poderosa nesta noite sobre nós, restaurando a nossa percepção e nossa visão. E que a gente saia daqui dizendo: meu Deus, tu estás comigo. Ah, meu Deus, está doendo, mas tu estás comigo. Obrigado, meu Deus, te cantarei, te louvarei, tu estás comigo. A minha reclamação é dor da minha alma. Meu Deus, te cantarei, te louvarei, tu estás comigo. Faz isso, que o teu Espírito faça isso conosco. Em nome de Jesus. Amém.